Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à aula que a gente estava vendo na semana passada, que era a estrutura da população brasileira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores que influenciaram na redução do crescimento vegetativo, né, e também do crescimento de natalidade dentro do nosso país. Então, o Brasil, quando encerra ali a questão da escravidão, né, ele abre as suas fronteiras para receber os imigrantes, receber pessoas, né, de outros países para vir trabalhar dentro do Estado brasileiro, dentro do país, né, brasileiro. E aí houve nesse momento um crescimento muito grande da população, né, de uma forma desenfreada e sem nenhum tipo de controle. A partir de 1930, mais especificamente 1934, né, tivemos aí a lei que determinou, né, o limite de cotas de entrada e de saída de pessoas de outras culturas, de outras etnias dentro do nosso país. E aí o Brasil começa então uma redução da sua população, onde a população, o crescimento da população, ele passa a ser basicamente através do crescimento vegetativo, né, que é o desenvolvimento da própria população já existente dentro do país, tá? Dentro desse processo, então, nós tivemos aí, né, o início de uma redução, né, da população, mas ele só se tornou acelerado e realmente significativo, né, depois de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, né, onde nós tivemos aí um acesso maior às questões relacionadas ao saneamento básico, à evolução da medicina, né, e aí o crescimento vegetativo teve dois fatores que foram bem fortes, né? Nós tivemos uma redução do nível de mortalidade, né? Começou a diminuir o número de crianças, né? Morte na infância, principalmente pela orientação, né, da medicina, introdução de alguns medicamentos como antibióticos, né, e isso fez com que reduzisse, então, um número de mortalidade infantil, né, e também fez com que aumentasse, então, o crescimento vegetativo em relação, né, ao fato de que a medicina evolui muito nesse período, né? E aí o crescimento da população atingiu aí uma faixa, né, de mais ou menos 2,9% ao ano, tá? O que é bastante relativo, tá? E a partir então de 1960 começa então o desaceleramento, né, do crescimento demográfico, né, onde começa a ter um controle maior de natalidade, né, e diversos foram os fatores que fizeram, né, com que esse desaceleramento começasse a ocorrer. Um dos principais fatores foi a ida da mulher, né, para o mercado de trabalho, quando a mulher começa a estar mais presente aí dentro do mercado de trabalho, né, se percebe a necessidade de reduzir aí o número dos filhos, já que a mulher não consegue mais estar ofertando, né, os cuidados em tempo integral dentro de casa, né. Começa também a surgir com maior acesso, com maior facilidade, né, os métodos contraceptivos, né, as mulheres começam a utilizar aí os anticoncepcionais justamente para tentar reduzir aí essa quantidade de filhos e poder também estar indo para o mercado de trabalho, né? E aí começa toda uma mudança, né, em relação à estrutura da família brasileira, né? Começa a diminuir aí a quantidade de filhos, que era aí de cerca, mais ou menos naquela época, de 6 filhos, né? Começa a reduzir para 3 a 2 filhos, né, até 2006. E aí a nossa redução agora, atualmente, é ainda maior, é cerca de 1,6, né, por família. Então, nós estamos aí num processo de redução bastante grande, né, em relação ao número de filhos, tá? O crescimento da população, né, e a organização da estrutura, então, começa a ter novas características, né, que são características relativas a um país desenvolvido, quando nós começamos a nos aproximar,
né, um pouco mais, né, das características dos países desenvolvidos, que nesses países a estrutura etária ela é bem diferente do que a gente está acostumado. A grande maioria da população desses locais ela é constituída por pessoas adultas e não, né, por crianças, como é o caso do Brasil ainda. Nós ainda somos constituídos por uma pirâmide onde a base é composta, né, por pessoas menores de 18 anos, de 0 até 18 anos, né? O meio da pirâmide é formado, então, por pessoas adultas, né, que vai dos 19 até os 59 anos, e a ponta da pirâmide é formada, então, por pessoas idosas, né, o menor número de representantes, então, hoje no Brasil, são de pessoas idosas, né, que são acima de 60 anos, né, e nos outros países desenvolvidos, né, essa questão dos idosos está crescendo muito rápido, né, e também causando, né, outras questões relacionadas ao desenvolvimento do próprio país, tá? Então, basicamente, né, nós temos aí uma mudança aí na questão da estrutura da família, né? Nós não temos mais aquela familhinha padrão onde temos pai, mãe, né, e os filhinhos, né? Hoje a família brasileira é composta aí por diversas configurações, né? E aí temos uma mudança, então, em relação ao que é o conceito de família. E é isso que vocês vão trabalhar um pouquinho lá na questão do CCTT, ok? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Boa tarde.